Pode? Graça e paz, boa noite. Mais um dia que Deus nos proporciona para que venhamos pregar a palavra de Deus. Você que está aí na tua residência. Antes, eu quero fazer uma retrospectiva. Essa mensagem de hoje é a continuação da mensagem que eu preguei domingo passado. Só recapitulando, sobre os 9 dons do Espírito. Você que assistiu está lembrado que nós falamos do amor. Eu peguei na parte que fala em 1 João 4. Falei 2 de alegria, que eu peguei no Salmo 71, 23. Falei o terceiro, que é a paz, em João 14, 27 também. Peguei o 4, que é paciência, que eu falei em Romanos 12, 12. Amabilidade, que está em 2 Timóteo 21, 24. Peguei o 6, bondade, que está em Efésios 4, 32. O 7, fidelidade, que está em Salmos 101, 6. O 8, mansidão, que está em Mateus 11, 29. E o 9, que é o domínio próprio, que está em Provérbios 29, 11. Quero antes até de dar continuidade, pedir perdão aos irmãos, mas eu estou sem meu óculos, que eu sou dependente dele. E como eu dei até um testemunho semana passada, eu fiz uma burrice e meu óculos ainda não chegou. Mas eu recebi notícia que semana que vem o óculos vai estar aí. E eu vou estar abençoado, sem precisar estar me abaixando, forçando tanta vista. Então nós aprendemos sobre os 9 dons do Espírito. Né? Por que eu preguei isso e falei para vocês que tinha que ser primeiro os 9 dons do Espírito? Pelo seguinte motivo, que hoje nós vamos aprender as 3 coisas que Jesus fazia para vencer as mais difíceis tentações e que nós devemos fazer também. Nós precisamos ter esses 9 dons do Espírito, porque Jesus tinha. E sem mais delongas, vamos entrar na Bíblia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, a partir do capítulo 4, do verso 1, que diz assim, na minha e na sua Bíblia: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Em outras versões, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino, porque isto me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Em outras palavras, também, se eu não me engano, Jesus falou que devemos somente falar do nome de Deus, em outras não devemos. Em outras versões tem uma palavra diferente, mas essa aqui eu gostei e trouxe para vocês, que diz: adore o Senhor teu Deus. Sabemos a quem seguimos. E o diabo não parou ali. Ele disse: então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém, igreja? Senhor meu Deus, foi lida a tua palavra, Senhor. Que ela venha, meu Pai, a tocar o coração daquele que está ouvindo, Senhor. Venha transformar vidas, Senhor. Venha ajudar, meu Pai, meus irmãos, meu Pai, aqueles que estão ouvindo, como me ajudou a passar pela prova. Pois se o diabo tentou Jesus, imagine nós que estamos aqui nesse mundo. Mas tendo tu como nosso guia, tendo tu como nosso prisma, sabemos que vamos vencer as tentações assim como teu filho venceu. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tu tem feito. Obrigado pelo efeito dessa mensagem, que pela fé
Eu creio que muitos serão alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, dentro desse capítulo, tem algumas coisas que eu separei aqui, ó, porque aqui o que o texto narra? O texto narra a tentação de Jesus no deserto. É muito conhecido de todos. No entanto, temos nele pequenos detalhes que passam despercebidos de muitos leitores. Você lê isso daqui, na maioria das vezes, não estou dizendo que são em todos os casos, não é via de regra, mas nós lemos, Jesus foi tentado, e como Jesus é Deus, passou pela prova. Mas não é isso. Não é só porque Jesus é Deus. Porque se você entrar mais num estudo mais profundo, Jesus é 100% Deus, mas Jesus é 100% homem aqui também. Quando fala que ele é 100% homem, ele está dizendo que ele sentia dor. Ele está dizendo que ele sentia fome. Ele está dizendo que ele sentia sede, que ele tinha vontade de ir no banheiro. Ou seja, Jesus tinha sentimento. Jesus não era insensível, não. Então, o que acontece? Olha só. Jesus passa por grandes tentações e vence todas. Aí, a gente corre o risco de alguém falar assim, ó, poxa, mas está falando de Jesus. Quem sou eu? Quer me comparar com Jesus? Aí, o que eu fiz? Né? O Espírito Santo, né, está aqui para nos ajudar, recorrendo ao Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, fala assim, ó, Paulo falando aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo. Todos conhecem o apóstolo Paulo, homem que tinha todos os dons, mas tinha um espinho na carne, etc. e tal. É um cara que não dá para narrar elogios a ele, que eu ia ter que ficar aqui a noite toda e não ia conseguir qualificar Paulo dentro do que ele merece. Um homem santo, um homem que é exemplo para a gente. E olha o que ele fala. Coríntios 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo está falando uma coisa que cai por terra isso. Ah, mas era Jesus. Ah, porque era Pedro, não vai me comparar. Não, vou comparar sim. Não são melhores do que nós. Eram mais santos, tinham mais espiritualidade, tinham uma vida mais consagrada, mas melhor do que você não é. Paulo é filho de Deus como você é, como eu sou. Paulo é um ser humano como você é e como eu sou. Então por que Paulo pode ser imitador de Cristo, você não pode e eu não posso? Podemos, conseguiremos e alcançaremos a graça que Paulo alcançou. Ele dá continuidade aqui nesse texto que é muito rico. Ele elogia, porque em tudo vocês se lembram de mim. Se ele manda você ser imitador de Cristo como ele é, e aqui ele narra que tudo eles lembram dele, eles lembram de imitar a Cristo. Eles lembram de imitar a Paulo, que é seguidor de Cristo. Amém? Então, não pode, isso não existe. Se alguém chegar perto de você e falar, mas isso não vale, porque é Jesus, eu não sou Jesus, somos cristãozinhos, somos filhos de Deus, somos Jesus em miniatura, não comparando a santidade, mas procuramos alcançá-la. Então você consegue, eu consigo. Né? Então isso cai por terra. E diz, Jesus passa por grandes e vence todas. Sendo assim, nosso exemplo maior. Nós temos que ter um prisma, nós temos que ter um caminho. Porque todos nós passamos pelas provas, não é? E você não tem prova? Eu tenho muitas, muitas. Eu tenho na minha casa 3 filhos, um casamento excelente e maravilhoso, por sinal. Mas todo mundo que é pai sabe que a criação requer provas, requer momentos, situações, o trabalho, no dia a dia. Você tem as dificuldades, a conta no banco, saúde de parentes, saúde de amigos, compromisso na igreja, dificuldades, provações, ou seja, todos nós passamos por aprovações. Depende da maneira que nós exercemos a nossa função de evangélico nessa terra para passarmos por ela. Porque se eu, como um evangélico, não estou nem levando ao pastor, cristão, servo do Deus vivo, e quero dar testemunho que sou isso, eu não posso me desesperar. Eu não posso tomar atitudes que um ímpio tomaria. Eu não posso tomar atitudes daquele que não tem uma crença tomaria. Falei isso nos 9 dons do Espírito na pregação passada, lembra? Quando eu falei de amor, de longanimidade, se alguém passar um sinal, te der uma fechada, você não xingar, você não falar palavrão, para você dar bom exemplo, você não está dando testemunho para o pastor, você não está dando testemunho para a sua irmã,
nem para o seu irmão. Você está dando testemunho de Cristo na sua vida para que você possa caminhar ao caminho da salvação e alcançar isso que Jesus fez. Diz, grandes tentações, vence todas. Sendo assim o nosso exemplo maior que passa pelas tentações do inimigo e também seremos vitoriosos. Mas o que Jesus fez de tão especial dele, um vitorioso? Vamos aprender essas 6 coisas e vai nos levar, eu e a você, a grandes vitórias. A primeira coisa que Jesus fez, essa eu creio que é fácil, para nós que professamos uma fé. Vamos ver se é fácil. Eu não vejo conseguir imitar Jesus nesse corpo que nós temos ser fácil, mas vamos levar assim, que é fácil. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Eita! Porque pensamos às vezes que está cheio do Espírito Santo, falar em línguas, marchar, profetizar, vejo, eis que te digo, nada contra, uma revelação vindo da parte de Deus, vai se cumprir, estou aqui, recebo tudo que for da parte de Deus e que se cumpra na minha e na sua vida. Não estou criticando, sou pentecostal, glória a Deus, aleluia, Deus é bom o tempo todo, sou pentecostal, não estou indo contra não, mas as pessoas se iludem com o falar em línguas. Falar em línguas é o menor dom que tem dentro de uma igreja. A falar em línguas ele é muito evidente quando você tem alguém que interprete. Quando tem um intérprete, aí é show. Porque aí as pessoas entendem o que você está falando. Que quando você fala em língua, você está se edificando a si próprio. Então, não é que não seja o dom. Como eu falei antes, eu sou pentecostal, não nada contra. Falo em línguas. Ser intérprete, falo. Se o Espírito Santo me tocar, eu falo. Se o Espírito Santo me tocar aqui, eu falarei. Mas não falarei para agradar ninguém, nem para me mostrar. Então, está cheio do Espírito Santo. Veja bem, salta os olhos. Vê se não salta os teus olhos a narrativa quando Lucas diz da tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Está em Lucas 4:1. Jesus cheio do Espírito Santo. Então, não foi Satanás que levou Jesus lá. Quem levou Jesus lá foi o Espírito Santo. Aonde você for, o Espírito Santo tem que estar contigo. Não adianta você sair da tua casa, não adianta você ir lá. Isso é uma prova que a gente passa, né? Eu estou dando alguns exemplos. Você chegar na tua parentela e pregar sobre Jesus. Eles têm que ver o Espírito Santo em você. Ele tem que ver a mudança na sua vida. E não adianta, eu uso muito assim, né? Há pessoas que acham que eu me exponho, eu até travei um pouco de tanto comentários, mas não adianta eu dentro da minha casa, porque eu ouvi uma história uma vez que me deixou muito preocupado. Um filho que dentro da igreja falou para a mãe que queria morar na igreja. Perguntando a ele por que, ele disse que papai aqui na igreja trata a gente bem. Isso é complicado. Porque se você for ver num bojo, num total, é muito ruim eu tenho 3 filhos homens e uma esposa, todos eles na igreja. Imagina vocês, eu dentro da igreja, eu estou aqui, aleluia, Deus é bom, santo, glória a Deus. E dentro da minha casa eu ser um endemoniado. Não tem o brilho do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não se ire. A Bíblia diz, irei, mas não pequeis. Não estou dizendo que você se irrite com alguma situação. Somos humanos. Mas temos que passar pela prova com classe. Temos que passar pela prova com dependência do Espírito Santo. Porque se ele habita em nós, nós temos que estar cheio deles. E como é estar cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, dependa dele. Segunda coisa, peça a ele. Terceira coisa, espere o tempo que for necessário para ser guiado por ele. Uma coisa que é complicada é tu ver o crente, sair da graça. Eu não sei como sair da graça. Ou eu erro, ou eu não erro. Não consigo sair da graça. Para mim, sair da graça desviou. Mesmo que seja 2 segundos, desviou. Me perdoe. Mas a gente se ira, a gente se chateia, situações nos constrangem, vem de encontro a nós. Satanás está ali tentando o tempo inteiro. Ele está ali te perturbando. Ele vai usar um filho. E isso aí é complicado que eu falei agora. Porque você vai falar isso,
A pessoa fala assim, poxa, o cara está dizendo que meu filho é endemoniado? Não, eu li o texto para você. Sabe quem Satanás tentou aqui? Jesus Cristo. Ele está preocupado contigo? Ele está preocupado comigo? Não está nem aí. Se ele tiver que vir tentar, ele vai tentar. E a palavra certa, tentar. Tentar. Pode ser, ele vai tentar. Do verbo e do adjetivo, do provérbio, não me faltou agora, me falhou a memória, mas você me entendeu. Ele vai tentar uma coisa que ele não vai conseguir, porque ele vai se levantar para quê? Para cair. E tentar, ele vai tentar sempre. Ele tentou a Jesus, a tentação dele veio forte a Jesus. Ele não foi com Jesus com coisas que ele vem com a gente, coisas pequenas, ele foi com Jesus coisas grandes. Só que aquelas coisas grandes para ele, para o nosso Deus é pequenininho. Para o nosso Deus isso não significa nada. O nosso Deus sabe que é dono de tudo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então ele não precisa disso. O que Satanás queria dar para Jesus Cristo na forma humana é o que Jesus Cristo sabe que tem. Ele é dono de tudo, ele é criador do mundo que Satanás queria dar para ele. Você é dono da tua família. Um dono administrador que depende do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para administrar bem a tua família. Você tem que estar bem do Espírito Santo para você ser uma pessoa bem vista no seu trabalho. Porque nós que somos tentados. Quem daí, um cristão fervoroso ou um crente novo convertido que está todo empolgado, né? O primeiro amor é uma coisa maravilhosa, né? Eu quero viver isso até morrer. Que a pessoa não diz, agora virou crente, virou santo. A igreja do ex. É lógico, graças a Deus que é do ex. A minha igreja é cheia de ex. O que é ex também não tem necessidade de entrar nesse detalhe. Mas se é ex, é porque hoje é salvo. Se é ex, é porque hoje não é a mesma pessoa, porque nova criatura é salva em Cristo Jesus. Isso não deve ofender a gente. Mas às vezes a gente, com o coração, né? Com os problemas da vida, com as consequências que a vida vem trazendo para a gente lá de fora, setas que Satanás vai jogando, ele vai minando por baixo. Satanás é um estrategista em destruição. E nós temos que estar preparados para isso. Guerra, batalha travada tem um coro que fala assim, batalha travada nessa terra, é batalha. Enquanto não voltarmos para a nossa casa, que eu também falei isso nos 9 dons do Espírito, nós vamos ter que passar por essas provas. E temos que estar preparados para isso. Satanás vai minar. Você chegou ali e resolveu um problema. Eita, aquele ali já foi. Quando tu volta, aquele problema que tu resolveu está pior do que quando você saiu. Aí quantas vezes você não ouve um crente falar, meu Deus, eu oro, eu me consagro, eu vou para a igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu ajudo e... Por isso Satanás não vai te tentar? Cristo cura, Cristo faz milagre, Cristo é santo, Cristo foi homem que não foi tocado por mulher, Cristo é homem que caminhou por cima dessa terra sem ter nenhum pecado, morreu por mim e por você, e Satanás tentou, quanto mais a você e a mim. A prova vai vir. E muitos também, dentro da sua ignorância, dizem, porque Deus é esse. Olha, rapaz, isso me veio agora à mente de uma situação que acontece. Que Deus é esse que você serve, que permite, que faz isso acontecer. Deus não faz isso, não. Deus não faz o mal. Também falei nos 9 dons do Espírito que não caiu uma folha de uma árvore que Deus não esteja no controle. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus não é invasivo. Bota isso no teu coração. Deus quer você aceite Ele na escassez e na bonança, na felicidade e na tristeza. Ou a gente só vai adorar o nosso Deus, o Deus só existe realmente quando tudo está bem. Tu foi para a tua varanda, né? Eu tenho lá em casa um terracinho, que eu chamo de puxadinho. Tá chovendo água em todo mundo. No meu tá caindo maná e tá caindo dinheiro. Esse é o Deus que eu sirvo. Se cair um raio, que Deus é esse? Ué. O mesmo sol que nasce para o justo, nasce para uma pessoa que não é justa. Jó era um homem irrepreensível. É a Bíblia que fala, não sou eu. Que prova esse homem passou, hein? A gente perde um pai. A gente perde uma mãe, um irmão, um filho já. Ele perdeu tudo. Ele não perdeu um pouquinho, ele perdeu tudo, mas passou pela prova com honra. Deus deu a ele em dobro. Deus honrou a fé daquele homem. Então eu não estou falando para você de uma coisa que é fácil de ser feita, mas é uma coisa que tem que ser feita. Tem porque eu estou mandando. Não. Tem para que você seja abençoado.
Tem para que você seja vitorioso. Tem para que você não passe 30 anos dentro de uma igreja. E quando se apresentar, Jesus olhar para você e falar: aparte-te de mim, miserável, porque eu não te conheço. O que adianta? Pelo menos você desfruta dos prazeres do mundo com consciência que vai para o inferno. Simples assim. Para viver uma vida dentro da igreja que tem regras. Igreja tem regras, tem horário, tem obediência, tem disciplina, tem respeito. Para mim, hoje, particularmente, eu acho que isso é uma coisa normal do ser humano viver. Mas para muitos temos alguma dificuldade. Eu, no começo, eu confesso que eu tive uma dificuldade ouvindo o mundo. Eu não sou de família evangélica. Mas Deus te honra quando você se esforça. Deus te honra quando você é humilde, quando você fala para Deus: Senhor, eu tenho esse sentimento no meu coração. Eu estava falando hoje com uma pessoa de uma pregação que nós temos no nosso coração, que o coração do crente é aqui, né? Esse órgão aqui só bomba sangue. Nós sabemos disso, né? Amém? Nosso coração é a nossa mente, a nossa memória. Nós temos o quartinho da sujeira. Esse quartinho é muito preocupante, porque ali você guarda mágoas, você guarda ressentimentos, coisas que só Deus sabe, você e Deus. E chega uma hora, como todo local, o quartinho, eu já falei, não é um quarto, é um quartinho pequeno. Tem uma hora que ele tem que ser faxinado, porque senão você começa a transbordar besteira, você não vai ter mais lugar para guardar os teus sentimentos. Porque você pode ter o sentimento, desde que você se arrependa e conserte, perdoe, ame. O amor é fundamental. Abaixo do amor você consegue as outras coisas. Se você ama, no mandamento que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a si mesmo, o resto você consegue fácil. Fácil, te garanto. Mas um amor puro e sincero. Não um amor maquiado. Não adianta eu vir para a igreja. Eu falei isso anteriormente do menino que queria morar na igreja. Eu aqui ser um pastor, Pai do Senhor, aleluia. Aí o irmão vem ali, o filhinho dele vem, pau, dá um bico na minha canela. Eu, glória a Deus. E por dentro eu tá. Ah, que garoto endemoniado, rapaz. O pai e a mãe, Deus não está se agradando disso. Primeiro que a Bíblia diz que vem a mim os pequeninos. Quando eu falo uma pessoa te dá um bico na canela, é uma criança. Criança... Ah, pastor, mas tem criança que é mal educada. Você nunca foi. Tu nasceu educadíssimo. Eu nasci um gentleman. Eu nasci comendo de talheres de prata, né, com o braço sobreposto a uma mesa, com um guardanapo ao meu lado, usando nos cantos da boca para... Poxa, pelo amor de Deus, todos nós nascemos e cometemos coisas levadas. Vamos ter mais paciência com os pequeninos. Vamos ter mais paciência com todos os pequeninos, com os que são neófitos na fé, com os fracos na fé. Às vezes tem um irmão na igreja que tu olha, pô, esse cara é chato. E aqui para nós, é chato. E o fato dele ser chato, aonde que na Bíblia diz que ele não é filho de Deus? Qual é a mãe que vendo um filho, o irmão dele maltratando ele, vai ficar feliz com aquele filho? Ela ama igual, não é? O pai também. Como é que Deus olha você dentro da igreja falando assim do teu irmão? Pensa nisso. Porque você não está prejudicando a ele, não. Você está se prejudicando. Você não está cheio do Espírito Santo. Isso é fundamental para que você consiga passar pela tua prova. E em momento nenhum estou dizendo que você vai agradar teu irmão, não. Você vai passar pela prova. Porque quando diz aqui Jesus voltou ao Jordão guiado pelo Espírito Santo, olha o que fala. Jesus não estava 30% cheio. Ou seja, só um pouquinho do Espírito Santo. Hoje eu vou pegar, vou aproveitar, vou beber um pouquinho d'água, né? Uma porção do Espírito Santo. Uma pequena porção do Espírito Santo. Não existe. Uma pequena porção de água para matar minha sede. Jesus não estava 30% do Espírito Santo, só um pouquinho cheio. Bota aí R$20 de gasolina no tanque, que hoje eu vou daqui e ali. Não tem essa opção. Não existe isso. O Espírito Santo não se divide em parcelas da Casa Bahia. Ou ele é pleno ou não é. De vez em quando cheio. Hoje eu recebi pagamento. Eita, enche o tanque. Não é assim que funciona. O Espírito Santo não é pela nossa vontade, é pelas nossas ações. O Espírito Santo não é porque nós queremos, é pelo que nós fazemos. Tem que ser assim. Não tem outro modo. Jesus estava plenamente cheio do Espírito Santo. E ele estava, sabe como, gente? O tempo
todo. Eita, pastor, pegou pesado agora, hein? Peguei pesado para você, peguei pesado para mim. Porque no momento que a gente se ira, no momento que a gente se chateia, nós corremos o risco de fazer alguma coisa que não agrade o Espírito Santo de Deus. Se nós não vigiarmos, podemos até blasfemar sem estarmos conscientes do que estamos fazendo. Só que com Deus não tem negócio. Deus não é um esporte. Deus não é como essa semana, meu time foi campeão, eu sou o Fluminense. Deus não tem competição, Deus não se mistura com essas coisinhas. Deus é único e absoluto. Deus quer ser adorado. Nesse ponto, Deus não abre mão. Então, você tem que estar cheio do Espírito Santo o tempo todo. E temos que compreender, né? Eu fiz aniversário sábado, dia 11, ontem, e eu vi alguns comentários, porque quando eu botei aquilo lá, aí o que acontece? Na rede social as pessoas comentam, e nós temos que entender, como eu falei antes, os fracos, os que não entendem, que são neófitos, não têm conhecimento. Pastor, parabéns pelo seu aniversário, o senhor é canceriano, tamo junto. Aí vem alguns irmãos, canceriano não, ele é homem de Deus, não tem signo. E não tem necessidade disso. Eu chamei no privado, conversei com alguns. Antes mesmo do aniversário, teve esses comentários, porque o Face vai dizendo as datas, né? As pessoas veem o aniversário da pessoa. E eu falei, gente, não é assim. Tem pessoa que não entende. Tem pessoa que não tem conhecimento. E tem pessoa que fala as coisas, você vê que são imundícies desse mundo, mas sem maldade. E a maldade está embutida ali. Compliquei? Vou destrinchar. Como pode um cego guiar o outro? Bíblico. Eles estão lá fora. Nossa função é se espelhar em Deus para vencer essa provação, que isso é uma prova. Vai lá fora e pega um desviado. Ele vai disputar a palavra contigo. E ele vai querer saber a palavra mais do que você. Vai na prova, como estou cuidando de uma senhora que tem problemas sérios dentro da sua casa. E tem gente que tem outros tipos de problema. Tipo, o filho se desiludiu com a igreja. Eu me desiludi com a igreja porque os irmãos de lá são ignorantes. Esses são complicados. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir vivificar o nome de Jesus. Ele não vai aceitar a sua palavra, porque quem convence é o Espírito Santo. Você só é o semeador. Você vai lá levar alguma coisa. Se o Espírito Santo não estiver contigo, você não vai conseguir. É uma prova. Você pode estar querendo converter sua mãe. Você pode estar querendo converter seu irmão. Você pode estar querendo apresentar Jesus para a tua família. E a tua família não reconhece Jesus em você, porque falta o Espírito Santo. Olha só quanta coisa eu tenho para passar sobre o Espírito Santo. Eu ainda não cheguei nem na metade. Eu vou ter que podar algumas coisas, que eu ainda estou no primeiro ato que você tem que ter. Estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo são várias atitudes, são várias coisas que você tem que abrir mão para que você viva na presença do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele no dia a dia. É ter relacionamento com Ele e ter santidade na vida, praticar da palavra do Senhor. Prática da palavra do Senhor. São coisas onde os crentes muitas vezes falham. Nós falhamos terrivelmente, é por isso, não é de se admirar que calamos em tantas tentações. Olha como é profundo você não ter o Espírito Santo. Você é obrigado a calar. Você é obrigado a ouvir, às vezes, afronta. E você nem autoridade para falar você tem, porque o diabo é acusador. Tu está pensando que tu vai errar? Você me perdoa até os termos, tu vai passar batido? Não vai, não. O diabo tem a eternidade, até que Jesus venha para vencê-lo, para tentar você. O diabo tem todo o tempo do mundo. Ele não tem sono, ele não tem fome, ele não dorme. Os anjos que trabalham para ele, que são os anjos caídos dele, não tem tempo para eles, estão ali o tempo inteiro. Por isso que a Bíblia diz que ele brama como um leão ao teu derredor. Ele está o tempo todo nos observando. O diabo está preocupado com quem não tem Jesus? Está nada. Ele está preocupado contigo, que diz que é santo, que professa uma fé e que quer ser salvo. Vê que eu entrei por uma linha diferente. Eu não falei de quem não tem. Estou falando de nós, cristão, evangélico, que diz que é servo de Deus vivo. Amém? Não precisamos ser agressivos para falar de Jesus Cristo.
Não precisamos estar o tempo inteiro dizendo para quem não tem Jesus para onde vai. Precisamos viver de tal forma que a pessoa que não tem veja para onde vai. Você não precisa agredir ninguém, não. Você não precisa usar, às vezes, o púlpito para falar com o ímpio diretamente. Haja de tal forma que a tua vida seja um relato de que é ter Jesus, do que é estar na presença do Espírito Santo. Esse é o necessário. A tua vida é uma pregação. Se possível, fale. Eu ouvi um homem sábio falar isso. Se necessário, fale. A sua vida já fala por você. Quem me conhece da minha família me conhece no passado, então hoje eu não preciso falar, é só eles verem como eu vivo. Eu tenho convicção disso. Jesus mostra que vencer as tentações é algo que fazemos como estamos cheios do Espírito Santo. Aí a pergunta que, para finalizar esse tópico, você está cheio do Espírito Santo agora para enfrentar as tentações que o inimigo vão lançar sobre você essa semana? Eu já me estenderia um pouco mais. Durante toda a sua vida, ele vai jogar tentações em você. Está cheio do Espírito Santo? Vamos tomar mais uma porção do Espírito Santo? É necessário que tenhamos ele por completo, como aprendemos nesse tópico. Amém? Então, aprendemos isso. Para vencermos as tentações, temos que estar cheio do Espírito Santo. Dei vários exemplos, dei várias condições. É só você praticar. É só você buscar na Bíblia. É só você pedir, Senhor, o pastor falou aquilo na pregação dele, como que eu fico cheio do Espírito Santo? Eu tenho convicção que o Senhor Deus vai abrir sua mente. Eu tenho convicção que o Senhor Deus vai mostrar para você, o Espírito Santo em pessoa, vai te mostrar o que está faltando e o que você tem que fazer para que ele tenha um exercício soberano na sua vida. Segunda coisa que Jesus fazia para vencer as tentações. Jesus estava andando aonde? Deserto? Não. Esse é o lógico, né? Jesus estava andando no propósito de Deus. Eita! Quem está cheio do Espírito Santo anda no propósito de Deus. Não é? Observe nesse mesmo versículo que foi lido aqui no trecho, hein? Nós lemos isso em Lucas. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, ainda em Lucas 4:1. Ele foi guiado e cheio do Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus? Vai ali. O Espírito Santo vai e te guia. Você está cheio do Espírito Santo? Hoje eu vou na casa de mamãe. Hoje, eita, estou tinindo. Hoje eu vou lá, o Espírito Santo fala, filho, agora não. Não é a hora. Você vai chegar lá e você ouve a voz do Espírito. Quando você ouve o Espírito Santo, não tem como dar errado. Você que está aí na tua sala, catuca assim teu irmão e fala, vai dar certo. Não tem como dar errado. Impossível o Espírito Santo habitar em você e dar errado. Não duvide. Não dá errado quando Deus está no controle da tua vida. Os caminhos podem ser tortuosos aos nossos olhos, porque o coração do homem é enganoso. Nós nos enganamos. Poxa, não é por aqui. Mas se você tem convicção que o Espírito Santo é contigo, eu sou testemunho disso. Caminhos que às vezes a gente toma decisões em família, caramba, vai dar errado, e Deus vem te honrando. Deus vem te honrando. Os próprios que você acha que está dando errado vão mostrando que Deus está trabalhando na vida deles. Só ser fiel a Deus, abrir teu coração para deixar. O quartinho da sujeira que eu falei, que você tira aqui, falta. Eita, isso veio agora, isso não está nem na mensagem. Falta limpar o quartinho, tirar os sentimentos, tirar as coisas ruins, tirar o pecado, se é que há algum. Não estou dizendo que ninguém aqui peque, tá? Mas não porque eu não tivesse autoridade para isso que eu tenho, que a Bíblia me ampara que todos nós nascemos de um pecado Adão e que somos pecadores, amém, até a volta de Jesus, ponto. Mas não é isso, não. Tira tudo que está nesse quartinho, porque o Espírito Santo ele está habitando por completo. Falta o quartinho. Eita! Falta perdão. Falta amar. Falta parar de pecar. E falta, e falta, e falta. Aquele quartinho da sujeira que eu falei no primeiro tópico. De repente é isso que está faltando em você. Poxa, mas o pastor falou aquilo tudo e Deus me revelou agora. O quartinho. Limpa ele.
Apresenta para Deus as tuas causas, a tua dificuldade. Porque temos dificuldades, temos mágoas, temos sentimentos. Somos humanos, não conseguimos ser perfeitos. Tentamos e caminhamos para sermos, mas não conseguimos ainda, estamos numa jornada. Amém? Jesus estava no deserto pela vontade de Deus. Jesus não foi ali porque hoje eu vou ali porque eu quero que o diabo me tente. Mais uma vitória, vou derrotar esse bobão. Não foi isso não. Jesus não subestimou Satanás. Jesus não afrontou Satanás, pelo contrário. Satanás que tentou subestimar e afrontar o nosso Deus. E mais uma vez caiu. Não entre numa guerra despreparado. Uma das coisas que você tem que ter, para que o Espírito Santo, quando habita na gente, sabe o que é? Humildade. Eu já vi situações de você chegar numa casa, uma pessoa está endemoniada, e cheguei assim, eu não quero elogio não mesmo, porque você não pode falar comigo, né? Mas bonitão assim, né? Também é bom que você não pode falar que eu estou bonito nem me criticar. Glória a Deus por isso. Aí cheguei, um cara todo, e eu novo na fé na época, né? E aquele demônio lá se contorcendo, e eu fiquei assustado. Eu confesso para vocês que eu fiquei assustado. O cara de terno, qual é seu nome? De onde você veio? Pô, o cara veio do inferno, é demônio, simples. Então daqui a pouco tem CPF digital, exame de retina, pelo amor de Deus, pô. Aí veio uma senhorinha, uma senhora bem idosa, muito velhinha. A voz dela nem saía. Eu lembro que ela falava, parecia uma irmã que nós temos aqui, que eu tenho muito carinho por ela, a vozinha, eu me atrevo a dizer o nome dela, a irmã Lúcia, ô mulher de Deus. A mulher dá um glória aqui dentro da igreja, com uma voz fininha, parece até que é engraçado, mas é um glória abençoado. Eu tenho convicção que Deus ouve o glória dessa senhora. Mas não é essa a situação. E a mulher falou mais ou menos assim, ó, em nome de Jesus, sai. A mulher capotou para lá assim e o diabo foi embora. Então, nós temos que estar vigiando com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, porque o Espírito Santo não habita aí, não. Você, quando vai para a igreja dependente de Deus, toda vez que eu venho pregar, que Deus me dá a mensagem, eu, quando parei ali no estacionamento da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, me usa por completo. Não deixa que o homem fale não, que se o homem falar, não vai sair aquilo que tu quer em plenitude. Você, quando é dependente do Espírito Santo, se entrega para Ele e trabalha na tua vida. Você vê o que Deus revela? Eu falei do quartinho. Como que o Espírito Santo vai habitar onde tem mágoa? Mágoa é pecado. Onde não tem perdão, não liberar perdão é pecado. Onde tem outros tipos de pecado, o Espírito Santo não pode habitar plenamente em você. Eu não tinha visto isso. E Deus me revelou agora para me falar para você. E para mim também, para a minha vida. Seja dependente do Espírito Santo. Jesus mostra que está na total dependência de Deus. Quem gostaria de estar em um deserto sendo filho de Deus e sabendo que existem lugares muito melhores para estar? A Bíblia fala que Jesus chorou, que ele suou sangue, que ele falou, Senhor, Deus, se possível, aparta de mim esse cálice. E Jesus não sabia que aquilo não era possível, era a parte humana de Jesus ali. Dizem os estudiosos que as glândulas sudoríparas, quando elas pegam, que ele começa a ter um estado emocional e de adrenalina muito forte, que elas liberam sangue. Foi o que aconteceu com o nosso Deus. E Deus, não estamos falando do pastor Cláudio, do irmão Zefinho, não. Foi Deus. E a tentação veio. E ele venceu. E você vence, eu também. Mas tem que estar no caminho de Deus. Quem que queria estar no deserto daquele? Mas olha só, mas não era isso que importava, mas sim fazer o que Deus desejava. Isso faz muita diferença. Ser guiado pelos propósitos de Deus nos levará sempre ao caminho que Deus quer para nós, ainda que difícil. Eu não estou dizendo para você em nenhum momento que ser guiado por Deus e seguir o caminho de Deus é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo era crente, todo mundo agiria como crente, todo mundo seria salvo. É difícil. Exemplos aí eu te dei milhões. Imagina você vir cheio do Espírito Santo. Eita, glória a Deus. E manto, e vai, e marchou. Chegou lá na casa, e agora tu é crente, é? Tá com a Bíblia embaixo do braço e pensa que agora tu é salvo. Já sei, tu veio aqui em casa para falar de Jesus para mim. Poxa, já pensou que balde de água fria? Não quer dizer que você não esteja cheio do Espírito Santo, mas o diabo está ali, ó.
Ele está te esperando, vem. Vem que eu te quero. Ele estaria assim, ó, eu te quero, neném, vem. Imagina, você foi preparado, você se consagrou, você orou e o diabo, bum, te dá logo uma dessa quando você entra. Senta aí, quer um copo d'água? Cafezinho? Traz o café para o irmão. Ô irmão, a primeira coisa que eles falam. Aí aquilo já te... Principalmente se for um ente que você goste muito. Porque quando rola sentimento, é diferente o tratamento. Não deveria ser, mas nós somos humanos. Aí você toma aquela pancada. Se você não tiver uma estabilidade, o Espírito Santo não habitar em você, e você não tiver no caminho de Deus, se você tiver ido ali porque você quis se mostrar, se você tiver ido ali para querer mostrar que você é crente, e para que você convertesse alguém, vai sair envergonhado. Quem converte é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, quem traz para cá é o Espírito Santo. Nós só somos pessoas que somos usados por Ele para fazer a sua obra e cumprir o seu propósito. Simples assim. O pastor Cláudio está pregando hoje porque Deus quer, porque Deus permitiu, porque o propósito dele é esse, não é por meu conhecimento. A Bíblia diz que Deus vai pegar os ignorantes para confundir os sábios. Pastor Cláudio tem 360 seminários, 70 faculdades de teologia, Deus não está nem aí para isso, muito menos o diabo. Deus está para a tua santidade, Deus está para a tua vida, está para a sua devoção, pela sua dedicação. Você quando muda, Zaqueu quando olhou, subiu uma árvore. Opa, é isso que eu quero. Decidiu, tomou uma decisão. Para onde tu vais, Zaqueu? Convém que eu vá hoje à sua casa. Ele foi, por quê? Ele aceitou a direção de Deus. Tem que seguir o caminho de Deus. O grande porém disso tudo é que quando guiado por Ele, somos fortalecidos, ao passo que longe dos caminhos do Senhor, mesmo que estejamos em bons lugares, olha só, longe do caminho de Deus, estando em bons lugares, agradáveis ao nosso coração, estaremos enfraquecidos e vazios do Espírito Santo, seremos uma presa fácil para o tentador, cairemos diante dele. Olha só tudo que eu falei para vocês. Olha como se cumpre. Moisés, pega esse teu povo e leva. Vou mandar uns anjos ir na tua frente. Senhor. Eu estou parafraseando, tá? Não é isso a Bíblia, mas o contexto é esse. Não, Deus, por favor, me perdoa, Pai. Deus lhe interromper. Não irei a lugar nenhum se tu não estiver comigo, conosco. Dependência de Deus. Dependência de fazer o que Deus quer, dependência de estar no caminho de Deus. Quem se atreveria a ir sem Deus? E aí? Todos foram embora, vocês também vão me abandonar? Senhor, aonde que nós iremos? Se o teu caminho, a verdade e a vida, é simples assim. Então seguir o caminho de Deus não é tão difícil, basta que a gente abra o nosso coração. Limpe o quartinho, tire o lixinho lá do quartinho dos entulhos, né? O quartinho de guardar as maldades, o quartinho de guardar os segredos, o quartinho que só você e Deus sabe. O importante é que é o seguinte, o irmão da carochinha não sabe, o irmão do carochinho não sabe, mas Deus sabe. Isso é que é complicado. O caminho que você está trilhando agora em sua vida é a vontade de Deus? Uma pergunta para você responder com Deus. Está nesse momento certo de que tem vivido nos caminhos que o Senhor quer para a sua vida? Vê se não foi todos os exemplos que eu dei para você. Vai a algum lugar, foi Deus que mandou? Ou é você que quer ir? Vai a algum lugar, Deus te induziu, Deus te guiou, tu viu uma necessidade, tu orou. Eita! Outra coisa que eu não botei está aqui. Oração é fundamental na vida do cristão. A palavra de Deus é Deus falando com você e comigo. A oração é a gente falando com o Pai. Nós pais, quando a gente fala com o filho, que o filho não retribui, a gente não fica chateado? Meu filho não conversa comigo. Meu filho não fala comigo. Rapaz, eu falo com ele, eu ensino, e o cara não fala comigo. Tu imagina como é que Deus fica? Dei tudo para ele, criei o mundo. Dei água. Da onde que vem essa água? Fonte. Fonte. É impossível mandar água para o Ceará. Mandaram agora. Bolsonaro mandou.
algo agora para o Ceará. Tem uns pessoal aí que diz que foi obra, mas também não vem um caso agora. Porque ele está seguindo o caminho de Deus. Ele pode nem ser, mas ele professa que crê em Deus. E Deus vai abençoando. Deus vai tocando. Deus vai fazendo acontecer. Tem uma nação orando por ele. Porque eu falei de oração. Ora pelos teus líderes. Líderes de igreja. Líderes de trabalho. Porque Deus abençoa. A nação que ora é uma nação abençoada mesmo nas provas, mesmo nas tentações, mesmo nas dificuldades. Temos que orar, é fundamental para que você consiga saber qual é o caminho que Deus tem na tua vida. Estar cheio do Espírito Santo e orar. Como é que você vai ouvir Deus falar se você não fala com Deus? Como é que é isso? Um pouco complicado. Eu acho que seria bastante complicado. Como? E o terceiro e último tópico, já estou terminando. Jesus estava com a palavra de Deus no coração. Ó, você quando está cheio do Espírito Santo, você quando está no caminho de Deus, a palavra do Senhor vem. Hoje eu lembro de coisas da Bíblia que eu orei muito. Eu tenho um pastor abençoado na minha igreja, eu não estou falando isso daqui para enaltecer ele não, porque o que ele tem foi o Espírito Santo que deu. Ele lembra a Bíblia, aliás tenho dois, né? Lembra a Bíblia com muita facilidade, dá exemplo, explica a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu quero ser assim. E está acontecendo na minha vida o que eu pedi a Deus. Eu estou lembrando de coisas que eu nem sabia que existia. Mesmo sendo pastor, eu não sou dono, domino a Bíblia toda não. Eu estudo, eu procuro ver, domino uma parte muito pequenininha, mas Deus abre a minha mente porque eu sou dependente dele. Eu não sei nada se não for o Espírito Santo. Eu não sou ninguém sem o Espírito Santo. Então nós temos que orar e temos que ter isso aqui, ó. A palavra de Deus no coração. Medita nesse livro dia e noite. Assim diz a palavra. Eu sei que o trabalho, os afazeres diários da dona de casa, as provas que você tem passado, as situações na igreja, muitas das pessoas têm compromisso na igreja que às vezes não tem tempo, junto com o trabalho, com educação, com escola, e às vezes muito pouco tempo, mas o pouco tempo que você tiver, leia a palavra. Está ali, eu não tenho condição de ler. Amém. Tem um cara aí que fala aí, rapaz, e ele lê a palavra, né? Se ele é crente ou não é outro assunto. Cid Moreira lê a palavra, aleluia, glória a Deus, uma palavra boa de ouvir, uma voz bonita. Ele lê a Bíblia para você, você bota um fonezinho de ouvido, aquele aplicativo no celular, Bíblia online, show de bola, você bota aquilo ali e vai ouvir a palavra de Deus. Pregações faladas, você só botar, na Bíblia online tem também. Vários aplicativos que você pode usar para pegar a palavra. Entendeu? Então, o que acontece? Não tem hoje desculpa para você dizer, eu não posso ler a Bíblia, eu não sei ler, mas você sabe ouvir. Se você for surdo, você sabe ler, porque Deus não tira de tudo. Deus, quando tira de um lado, Ele te dá do outro para te suprir. Se você for cego e você for surdo, tem Bíblia Braille. Você consegue ler, porque o cego lê. Então, hoje não temos essa desculpa, nós temos que ter a palavra de Deus. Chama muita atenção nas tentações lançadas pelo diabo, que ele buscava os pontos de fragilidade de Jesus. Se é que tem, porque não tem. Jesus não tem ponto frágil. O que o diabo achava que tinha, era na situação dele estar no monte com fome, com sede, um monte de tempo ali parado, e o diabo achou que Jesus era fraco. E bobão, né? Que nosso Deus não é fraco. Né? Naquele momento, fome, e também os desejos do coração humano, poder e glória. Olha com o que ele comparou o nosso Deus. E o diabo não está nem aí. O diabo ele vai lançar, meu irmão. Se pegar, colou. Jesus quer poder e glória, ele tem. Toda a glória, toda a honra seja dada do Senhor nosso Deus. Poder ele tinha sobre todas as coisas. E nem assim ele foi soberbo. Nem assim ele foi orgulhoso. No entanto, a reação de Jesus, que estava cheio do Espírito e andando no propósito de Deus, foi combater a tentação com a palavra. A palavra de Deus é que vai te dar a libertação das tentações. É o consolo, o conforto, a direção. Você tem que dominar a palavra de Deus. Entender a palavra do Senhor. Buscar se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que Deus está falando contigo. É o Deus que você crê, é o Deus que eu creio que está falando aqui. E se você tem interesse nisso, você lê a palavra, você ouve a palavra, alguma coisa você faz para ter a palavra no teu coração. Pede ao Senhor, Senhor, eu não sei ler, eu sou cego e sou surdo.
Mas eu estou falando aqui com o senhor em pensamento, o senhor lê meu pensamento, bota a palavra no meu coração, Deus vai botar. Eu conheci um homem que ele não sabia ler, ele pedia para você ler a Bíblia para ele. Dali ele destrinchava a Bíblia toda com a revelação do alto do Espírito de Deus. Você lia a Bíblia para o cara era analfabeto. O que adianta ler para o analfabeto? Ele ouvia aquilo e Deus revelava, e ele falava sobre aquela Bíblia como um teólogo. Maravilhado fiquei eu vendo aquilo. Vendo cada vez mais e aprendendo como nosso Deus é poderoso. A tentação com a palavra de Deus. Em uma das investidas do maligno, o que ele falou para Jesus? Eu já estou acabando. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Como em Lucas 4,4, quando Satanás manda transformar a pedra em pão. Isso nos diz muito sobre a importância de estudar a Bíblia. É necessário. De conhecê-la, de memorizá-la, de investir tempo no estudo dela, de amá-la de fato e de verdade. Você ama a Bíblia, você não está amando um livro, você está amando a palavra de Deus. Você está amando aquilo que Deus deixou nessa terra. Isso daqui é o manual do construtor. Construir uma vida santa é lendo a palavra. Aqui você vai se edificando. Aqui você vai vendo o caminho do que Deus quer que você siga. Aqui você vai ficar cheio do Espírito Santo. Tendo a palavra armazenada no seu coração. Amém? Muitos estão caindo diante do inimigo porque não investe tempo no conhecimento da palavra do Senhor. Jesus mostrou que a Bíblia é uma espada afiada para acabar com o inimigo. Não adianta você chegar na igreja, Senhor de Deus, aqui vem só a palavra que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e você não vive. O diabo está sentado ali olhando para... Vou brincar contigo. Está falando uma coisa que você não vive. Vai brincar com você. Se edifique, se solidifique na palavra. Estude. Deixa Deus te revelar o que Ele tem para você. Mostra para Deus que você tem interesse em saber o que Ele quer. Quais são as determinações, quais são os desígnios dEle. É lendo a palavra. Mostrou também que alguém cheio do Espírito Santo e guiado por Deus sempre amará a Bíblia. Confiará nela, e terá em seu coração e, por fim, a usará para obter vitória nas tentações. Você não vai usar a Bíblia para afrontar. Você não vai usar a Bíblia para dizer que é santo. Quando a tentação vier, quando a batalha vier, você vai saber que em Efésios diz que você tem que se vestir da armadura de Deus. Então você vai saber para que serve o capacete, a couraça da justiça, o cinto, tal. Você vai aprender. Fé. Você aprende tudo na armadura de Deus, porque a armadura é simbólica. A armadura é o Espírito Santo que está na tua vida, que bota aquilo em você. Como anda a sua relação com a Bíblia? Como eu fiz nas outras, uma pergunta, para você responder para você e Deus. Na sua Bíblia agora. Você é capaz de usá-la como uma espada afiada para vencer as tentações do inimigo contra a sua vida? Não manda você usar a Bíblia contra a vida do teu irmão, não. Contra a sua vida. Você está preparado para usar a Bíblia? Para vencer as tentações? Ah, pai, eu queria... Isso agora é até engraçado, né? Eu queria comer uma pizza de camarão. Ih, filho, nem só de pão viverá o homem. Esse não só de pão viverá o homem, tem um contexto que você lendo a Bíblia, você vai entender que não vem um caso agora eu entrar nessa dinâmica. Mas tudo tem um sentido quando Jesus fala e um significado, e a palavra de Deus é significativa, é expressiva, é importante, é fundamental para a nossa vida. O que nós concluímos disso? Então, nesse breve estudo que nós fizemos aqui, que a Bíblia faz parte orgânica, física e psicológica do seu e do meu corpo. Tá? Todos os servos de Deus tem que ler, mas ela não vem sem luta, a sua vitória. Jesus não se sentou à beira de uma piscina e ficou esperando a vitória chegar. Isso daí é uma coisa muito importante que nós temos que saber. Você vai ler, você vai estar cheio do Espírito, você vai estar no caminho de Deus, mas você tem que fazer a tua parte. E aqui é a minha conclusão, e aqui eu termino. Um exemplo bem notório disso, Jesus foi comunicado da morte de Lázaro. Jesus chorou, se abateu porque era um amigo querido, sabendo que poderia fazer o que quisesse, que tinha o poder de todas as coisas. Ele chorou. Quando Jesus foi até a cova onde Lázaro estava enterrado, sabemos que Jesus poderia, Lázaro,
Lázaro aparecia do lado dele, limpo, cheiroso e restaurado. Mas Jesus falou: ei, remove aquela pedra. Temos que fazer a nossa parte. Não adianta estar cheio do Espírito. Não adianta você estar caminhando. Apesar que se estiver com isso daqui, você não vai fazer isso. Mas se você acha que está cheio do Espírito, se você está caminhando na direção do que Deus quer, e você conhece a palavra, e está dando errado, faz a tua parte. Tem alguma coisa faltando. Lázaro, remove aquela pedra. Jesus foi lá dentro. Lázaro, vem para fora. Sai da caverna. Sai desse estado que você está, que está te impedindo de ler a palavra. Jesus hoje te liberta. O Espírito Santo hoje santifica a tua casa. Seja libertado em nome de Jesus de toda a maldição de Satanás. Aquele que disse que você não vai conseguir, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Você consegue. Você é mais do que vencedor, pois o Espírito Santo habita na tua vida e na minha. Faça a sua parte e Deus fará dele. Amém? Muito obrigado por você ter aí me ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente cada vez mais. Siga esses conselhos. Não esqueçam dos 9 dons do Espírito, para que você possa alcançar isso. Aonde você estiver, estenda sua mão em forma de concha e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do seu Filho Jesus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo hoje possam te guiar e te levar para a vitória. E todos aqueles que creem que Jesus está voltando e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aí aonde você estiver, numa só voz, diga amém. Estamos encerrados.